Vamos lá. Hoje nós vamos começar introdução à óptica geométrica. Óptica geométrica é o que nós vamos estudar hoje. É simples, é regido por 3 princípios e uma lei, né, que é a lei da reflexão. A reflexão é um fenômeno que é inevitável. Se tem uma coisa que está acontecendo em qualquer fenômeno físico no universo, tem presente a reflexão. Então, primeiro vamos para os princípios, depois vamos para a lei da reflexão. Então vamos para os princípios. Primeiro princípio. Princípio da propagação retilínea da luz, né? Princípio da propagação retilínea da luz. Esse princípio de propagação retilínea da luz, ele está em praticamente 90% dos fenômenos ópticos. Praticamente tudo é isso. Tudo que nós vamos estudar hoje, pouca coisa a gente vai dizer, ó, isso aqui é outra coisa. Mas basicamente a aula de hoje é só esse princípio aí, tá bom? Então nós vamos ter o princípio de propagação retilínea da luz, que é o que? É a luz se propagando na linha reta, né? A luz. Oi. A luz se propaga em linha reta, certo? Então, ó, a luz vai se propagar em linha reta. Mas cuidado, viu? Não é só um feixinho de luz. É uma frente de onda, viu? Por exemplo, essa luz aqui, ó, ela ilumina isso aqui, ó, uma frente de onda. Pega tudo. E essa frente de onda é que se propaga em linha reta. É tanto, ó, que se eu pegar, por exemplo, essa apostila e botar aqui embaixo, ó, embaixo vai formar uma sombra. Estão vendo? Aí embaixo só forma uma sombra. Mas é o feixe inteiro de luz que está pegando essa área. E a sombra projetada na mesa é com a frente de onda. Aí você percebe, ó, aqui é retinho, ó, pois na hora que a luz bater em um obstáculo, em um objeto, princípio de propagação retilínea da luz. A luz vem em linha reta, ó, e se bater aqui retinho, contorna o objeto que ele está pegando. Aí você percebe, ó, que é em linha reta. Você vai lá, abre aquela porta. Aí você abre a porta, abre a porta, e aí você vê, ó, que a linha da porta, ó, é linha reta. Mas o que bateu na porta? A frente de onda inteira. Bateu aqui. Que fenômeno é esse? Que bate um obstáculo e forma uma sombra, projeta uma sombra. Reflexão. E qual é o princípio? Propagação retilínea da luz. Então, ó, é muito fácil você identificar quando é esse princípio, porque é só você ver assim: ei, essa luz está batendo em um obstáculo e projetando uma sombra? Sim, pois já é o princípio da propagação retilínea da luz. Quando é que também é isso? Quando passar por um furico. Passou por um furico, um buraco, não é um pior, é um furico. Passou por um furico. Aí, ó, a luz vai passar pelo buraco e ela vai se projetar em uma declara ali. O que tiver que ser projetado vai regir por esse princípio. Então, a luz batendo em algum objeto, projetando a luz passando por dentro de orifícios, propagação retilínea da luz. Formação de sombra, propagação retilínea da luz. Formação de imagem, propagação retilínea da luz. Sempre é isso, sempre é isso. Quais são os outros princípios? Segundo princípio. Princípio da independência dos raios luminosos. O que é isso, hein, Lívia?
Vini, essa menina. Que princípio é esse? Olha só, tá vendo essa lâmpada? E vocês estão vendo essa? Essa lâmpada ilumina isso daqui. E essa também ilumina aqui. Então as duas estão iluminando? Sim. E essa lâmpada ilumina como se não existisse essa outra. E essa outra ilumina como se não existisse essa outra. A luz que passa aqui, ó, e a luz que passa ali, elas se interceptam, passam uma dentro da outra como se a outra não existisse. Porque aqui a gente vai considerar que a luz que se propagará em linha reta, ela é uma onda. Por isso que eu digo, ó, é a frente da onda que se propaga em linha reta. Então não estamos falando em modelo corpuscular, né, de partícula, a luz com partícula, porque não tem a dualidade da luz. A luz é dual. Ora ela funciona como se fosse onda, energia, ora ela funciona como se fosse partícula. Aí se for partícula, tem os corpos, que não é o nosso caso. Tá bom? A gente estuda a luz como onda. Então a luz não tem matéria. Por isso que ela atravessa a outra como se essa daqui não existisse. E que princípio é esse? Princípio da independência dos raios luminosos. Vamos para o terceiro, né? Estamos fazendo alguma coisa? Nada. Então vamos para o terceiro. Qual é o terceiro, hein, Lívia? Lívia. Princípio da reversibilidade essa é minha tia. Não, os aviões mesmo. É os presos. Então, ó, princípio da reversibilidade da luz. Que princípio é esse? Preste atenção. Como o segundo princípio é o princípio da independência dos raios luminosos, a reversibilidade da luz é o seguinte: o que é o reverso? É quando você vai, ó, um exemplo, você vai e quando você faz o reverso, você volta por onde você foi. Reverso. Você volta. Então, por exemplo, um raio pode bater naquela parede e ele refletir e voltar pelo mesmo caminho, ou tomar outro caminho diferente. Mas tudo isso se dá pelo fenômeno de quê? Da reflexão da luz. Então essa reversibilidade é porque uma luz pode ir por um caminho e voltar pelo mesmo caminho, mesmo que a luz esteja apontando para lá e a luz que for refletida tiver uma luz indo e uma luz voltando, porque elas vão se atravessar como se uma não sentisse a presença da outra. Então, isso é a reversibilidade dos raios luminosos. Muito simples. E 95% das questões estão aqui, viu? Então, muito cuidado. Pouca coisa não vai ser o princípio da propagação retilínea da luz. Muito pouca mesmo. Estamos fazendo alguma coisa? Nada. Então, vamos para aqui, vamos no quarto. Que é o quarto, lei da reflexão. Geralmente a gente estuda essa lei da reflexão. Vou botar aqui. Leis da reflexão. São duas, né? Geralmente a gente estuda isso aqui quando a gente está estudando o espelho plano, né? Não tem problema não. Porque tanto faz ser no espelho plano como em qualquer outro lugar. É uma lei muito forte. Então ela funciona para qualquer coisa. Qualquer obstáculo, independente de ser espelho ou não, independente de ser plano ou não, ela vai funcionar. Por quê? Porque a reflexão é um fenômeno que está presente em qualquer lugar. Em todo lugar acontece a reflexão. É um fenômeno inevitável. Eu só enxergo porque vocês são todos invisíveis. Eu só enxergo porque a luz bate em você e reflete nos meus olhos. Eu só escuto porque o som, a onda sonora bate no obstáculo, volta e vibra no meu ouvido. Aí é que eu escuto. Então tudo é silencioso e tudo é invisível, escuro. Aí acontece a reflexão tanto da luz como do som. Todas as coisas que você consegue fazer é por conta dessa reflexão. Existe a reflexão no meio. Agora você tem que saber qual é o fenômeno. É o fenômeno da reflexão? Aí você tem que saber qual é o fenômeno que prevalece, né? Qual é o fenômeno
o mais importante que está acontecendo ali. Então vamos lá. Primeira lei da reflexão, né? Não estamos fazendo nada. Primeira lei da reflexão. Primeira lei da reflexão, vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui um espelho plano, né? Para não dizer, já você botou igual o livro. Mentira sua. Imagina que tu tem aqui, ó, um espelho plano. Mas você já sabe o que acontece em qualquer coisa. Vou botar aqui, ó, é de espelho plano. Lá vem a luz, tá bom? A luz vem, ó. O feixe de luz, né? O feixe não, a frente de onda da luz, ó, que se propaga em linha reta, ela vem, ó, tibufo, bateu no espelho. Esse ponto é chamado de ponto de reflexão. Chamado de ponto de reflexão. Na hora que você bater aqui, você, ó, vai ter que fazer o seu plano. Só que plano é esse? Um plano, x e y. Tem dois eixos. Um eixo é o espelho e o outro eixo será a reta normal. Então, na hora que você tiver um ponto de reflexão, na mesma hora você já vai ter o que, ó? Que fazer, que colocar aqui nesse ponto de reflexão a nossa querida reta normal. E a reta normal é sempre uma reta perpendicular à superfície. No caso aí, a superfície do espelho. Quem é esse raio, professor, que incidiu ali no espelho? É chamado de raio incidente. Vou chamar esse raio incidente de I, tá bom? Então I nós vamos chamar de raio incidente. Bateu no espelho, vai sofrer reflexão. Vai bater no espelho e vai sofrer reflexão. Tudo sofre reflexão. Professor, e esse raio que refletiu é chamado de quê? Deve ser de raio refletido, né? Deve ser raio refletido. É o raio refletido. Primeira lei da reflexão. O raio incidente, a normal e o raio refletido são coplanares. Esse raio refletido, vou chamar de R, viu? Então preste atenção. O que quer dizer a primeira lei da reflexão? Quer dizer o seguinte: aí você já sabe que I é o raio incidente. O I, o raio incidente. A normal, que eu vou chamar de N, a reta normal. E o raio refletido são coplanares. O que quer dizer isso, hein, Lívia? Eles estão no mesmo plano de vida. Quer dizer o seguinte, ó, que a luz que vai se propagar em linha reta, ó, quando ela bater aqui, ó, Lívia, não tem como ela desviar assim, ó, e bater no olho lá, Lívia, tá lá do lado, né? Se a luz vem assim, ó, ela vai aqui e reflete aqui, no mesmo plano, né? O que é um plano? O quadro, ó, o quadro é um plano. Então não tem como a luz bater aqui e sair para fora do plano, né? Então essa é a primeira lei da reflexão. Qual é a segunda lei da reflexão? A segunda lei diz o seguinte: o ângulo incidente, que sempre é medido entre o raio incidente e a reta normal, esse ângulo, vou chamar de ângulo incidente. Ele sempre será igual ao ângulo refletido. Então, ó, o que é que acontece? O ângulo incidente é sempre igual ao ângulo refletido. Se isso vai acontecer, ó, presta atenção, isso vai acontecer não só para espelhos planos, viu? Acontece para qualquer coisa. E é assim que a gente vai enxergar as coisas. Vai acontecer o fenômeno da reflexão. Por conta disso, Lívia, ó, por conta disso, nós teremos uma simetria. É por conta desse fenômeno que a gente vai ter, dessa lei, que nós vamos ter simetria. Então, se você estiver de frente a um espelho plano e você levantar a sua mão esquerda, por simetria, a imagem levantará a mão que está desse mesmo lado. Só que para a imagem, essa mão é qual? A direita. Mas não é por simetria, ó. Se eu levantar essa mão desse lado, a imagem vai levantar esse lado também. Simetria.
Por conta dessa simetria, acontecerá para os espelhos planos, que nós vamos ver isso aqui bem direitinho, um fenômeno chamado de enantiomorfismo. Nome difícil, hein? O que é o enantiomorfismo? É a inversão lateral, na horizontal, né? Se eu disser assim, ei, a imagem está invertida, a invertida da imagem é a vertical. Aqui, ó, é uma inversão lateral, horizontal. É uma inversão lateral. Por isso que as ambulâncias, elas têm um nome na ambulância, né? Enantiomorfo. Ela já está com a inversão lateral. Para quando eu olhar para o retrovisor do carro, eu enxergar o nome ambulância direito, não é não? Então é por conta disso? Sim. Então, moralzinha da história dessa primeira parte, né? O que são as leis da reflexão? A primeira lei é aquela que diz que o raio incidente anormal e o raio refletido pertencem ao mesmo plano, são coplanários. E a segunda lei, que é a que a gente vai usar até o final da óptica, é que o ângulo de incidência, que é sempre medido entre o raio incidente e a reta normal, por isso que onde a luz bater naquele ponto, ó, que é o ponto de reflexão, nós vamos ter que já traçar nossa reta normal, sempre perpendicular à superfície. Por quê? Porque o ângulo é sempre medido do raio até a normal, do raio refletido até a normal, do raio incidente até a normal. Então esse ângulo sempre vai ser igual, e por conta disso vai acontecer uma simetria, tá bom?